Oi pessoal, hoje vamos conversar sobre o que muitas pessoas chamam de anti-envelhecimento. Então a gente vai ver aqui, né, um estilo de dieta, obviamente saudável, para propiciar isso. O que isso quer dizer? Todos nós envelhecemos, mas o anti-envelhecimento vindo, né, de uma alimentação, esse efeito, né, vindo de um alimento, é no sentido de você ter uma longevidade com qualidade de vida, é no sentido de você envelhecer com saúde, né? Então é nesse sentido, porque envelhecer todo mundo vai, né? Até porque, no caso, isso é no sentido também de evitar o chamado envelhecimento precoce, que é quando justamente a pessoa envelhece com rapidez porque ela tem um hábito de vida, hábitos, né, ruins na vida dela. Então, quando a gente fala em anti-envelhecimento, é nesse sentido, tá? Então vamos lá, antes deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, quem não me conhece se inscreve no canal, para que você, né, obviamente, possa acompanhar outros tantos conteúdos que eu sempre posto por aqui. Então venha fazer parte do canal, então bora ao conteúdo, publicação desse ano, então a fonte está aqui, né, na tela. E essa imagem, ela fala sobre os impactos da dieta mediterrânea em vários aspectos, né, marcas registradas, né, marcadores do envelhecimento. Então, existem características de uma pessoa, né, com mais idade, ou características que vão ficando mais acentuadas com o envelhecimento. E a dieta mediterrânea, portanto, então dando nome, né, dieta mediterrânea. Na verdade, gente, é só um nome, né? Entendam dieta mediterrânea como sendo uma dieta realmente assim saudável no sentido de ter a contemplação, né, de alimentos naturais. Então é no sentido mesmo de você consumir mais aquilo que vem da terra, da natureza, e evitar aquilo que é mais industrializado, principalmente no sentido de ter, né, aditivos químicos, sintéticos, artificiais nesses alimentos. Então é nesse sentido, é só um nome, né, mas entendam como realmente comida de verdade, tá? Inclusive, né, na imagem traz uma ilustração, né? Então vamos entender, né? Por exemplo, peixe, carne, oleaginosas, que são aquelas castanhas, né, como nozes, o azeite, o vinho eu apenas cito, mas assim, esqueça o vinho, tá? Porque ele é fonte de álcool, então vamos entender como benéfico, né? No caso, a uva, né? O suco de uva. Então, por exemplo, a uva, as frutas, né? As hortaliças, tá? Então esse tipo de alimentação vai gerar então essas funções aqui que estão ao redor, tá? Então eu vou falar em sentido horário. Então vai atuar reduzindo doenças cardiovasculares, até porque, né, normalmente quando existe o avançar da idade, geralmente aumenta a quantidade de pessoas que passam a ter problemas de saúde, né? Então você passa a atuar nesse caso, né, diminuindo o risco dessas complicações. Existe uma redução também dos danos relacionados ao estresse oxidativo, na verdade, reduzindo o estresse oxidativo e também reduzindo os danos ao DNA, até porque o estresse oxidativo leva a danos ao DNA. Esse estresse oxidativo ele acontece literalmente por conta, inclusive, né, da vida estressante. Então é natural imaginar que o estresse, né, acumulado ao longo da vida, né, vai gerando esses danos, né, ao DNA. Então você reduz o estresse oxidativo com uma dieta saudável, então você está reduzindo também os danos ao DNA. Reduz também as células cancerosas, você reduz a inflamação, existe uma melhora da densidade mineral óssea e também da questão da massa muscular. Existe uma melhora da função cognitiva, provavelmente porque vai atuar na mitocôndria, então evitando uma disfunção mitocondrial. Aqui no meu canal tem muito conteúdo em que eu acabo falando muito sobre mitocôndria, inclusive alguns vídeos que tem um título, né, sobre especificamente a mitocôndria, então você pode pesquisar aqui para ver outros vídeos meus falando sobre mitocôndria, disfunção mitocondrial. Então, mitocôndria é muito importante para várias questões, né? Por exemplo, para quem quer emagrecer, para quem quer ter uma boa saúde, né? Longevidade, para ter disposição, para ter energia. Então vejam que uma dieta saudável atua nisso, né?
na saúde mitocondrial, e atuando na mitocôndria, você está atuando na sua saúde geral. E no caso, quando você melhora a função cognitiva, tem tudo a ver com o envelhecimento, porque a gente sabe, né, que com o passar da idade, né, as pessoas tendem a ter redução, né, de memória, redução da função cognitiva, né? É uma tendência, mas olha só que bacana, né? A gente pode se alimentar bem para a nossa função cognitiva, a nossa cabeça estar boa o suficiente mesmo ao longo do passar dos anos. Aumenta a autofagia, isso aqui é no sentido de você conter, né, as células envelhecidas. Então é no sentido mais de você atuar na renovação celular, porque quando uma célula ela é envelhecida e ela continua ali, ela pode trazer algum tipo de disfunção metabólica, né? Porque ela talvez não esteja mais tão funcionando bem. Então quando você renova essa célula, né, você, digamos, elimina aquela célula envelhecida e traz uma nova, é nesse sentido de você manter constantemente o seu metabolismo bem funcionante, com células bem funcionantes, né? Então é nesse sentido aí. E você também pode reduzir desregulação do sistema imune. Inclusive, não vou lembrar agora se foi sobre Covid, mas enfim, é porque eu lembro que na época que começou a pandemia, né, da Covid, eu fiz um vídeo sobre os idosos, né, o sistema imune dos idosos. Aí eu acho que foi nesse vídeo que eu falei, né, olha, por isso que os idosos, na época, lembra que falava-se muito, né, de que os idosos eram um dos grandes grupos de risco, né, da Covid? Quer dizer, era e é, né, porque a Covid ainda existe, mas eu digo assim, quando a gente começou a entender, né, então falava-se muito sobre isso. E aí eu fiz um vídeo, eu acredito que era sobre, né, os idosos, o porquê que os idosos têm mais risco com a Covid, né? Que era um vídeo em que eu falava sobre o sistema imune. Enfim, aí eu, basicamente é nesse sentido, né? Só puxando o gancho, né? Que eu lembrei aqui. Porque com o envelhecimento também existe uma tendência para, às vezes, né, aquele indivíduo ele ser mais imunodeprimido, né? Ou seja, uma defesa imune menos eficiente. Então, quando você tem uma alimentação mais saudável, você pode ser aquela pessoa com mais idade, mas com uma boa imunidade, tá? Então, basicamente é isso, né? Espero que vocês tenham aproveitado as informações. Você pode deixar o seu comentário, você pode compartilhar. Obrigado pela atenção. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.